Nunca imaginei que o meu gerador de apoio se tornaria a peça de equipamento mais controversa da Quinta dos Carvalhos, mas foi exatamente isso que aconteceu quando a pior tempestade de gelo em 30 anos desabou sobre Sintra, transformando todo o meu condomínio num cenário infernal gelado, onde os cabos de eletricidade estalavam como galhos secos e as verdadeiras cores de toda a gente vieram ao de cima. Lembro-me daquele domingo de manhã. O ar dentro do hotel em Almada estava pesado com o cheiro a café e a um desespero disfarçado. Eu estava ali, a Ana, uma engenheira de telecomunicações que habitualmente trabalhava de casa, a observar o caos que se desenrolava na página de Facebook do condomínio. As mensagens eram cada vez mais frenéticas. A cave da Karen está inundada. A minha também. Alguém tem um gerador a gás para emprestar a Sofia? Sofia. Ah, a Sofia. A nossa presidente da Associação de Moradores. A mesma Sofia que há 2 dias tinha exigido que eu desligasse o meu gerador. O mesmo gerador que, se ainda estivesse ligado, talvez estivesse a evitar este desastre coletivo. O meu telefone vibrou. Era a Clara, membro da direção, com a voz carregada. Ana, isto saiu completamente do controlo. Ela causou danos reais às propriedades das pessoas por causa daquela crise de poder dela. Temos de a tirar de lá antes que faça mais estragos. Como é que chegamos a este ponto? Ah, é uma história que me custa reviver, mas é importante. Não sei se alguma vez a vou esquecer, para ser honesta. As semanas que se seguiram foram uma névoa de raiva, frustração e, por fim, uma estranha sensação de justiçamento. Mas para entender o verdadeiro desastre, o social, não apenas o meteorológico, temos de voltar um pouco atrás, ao início daquela tempestade infernal. Flashback. Eu tinha me mudado para a Quinta dos Carvalhos há uns 3 anos. Depois do meu divórcio, procurava paz, um lugar tranquilo. A casa era perfeita, um colonial de 2 andares com cave. Tinha escolhido especificamente uma propriedade que dava para o ribeiro que atravessava a urbanização. O que eu não percebi na altura foi o quão faminta por poder a nossa presidente da Associação de Moradores se tornaria, ou como um simples ato de preparação se transformaria numa guerra de vizinhos. Era uma quarta-feira de final de janeiro. Os meteorologistas tinham começado a soar alarmes sobre uma frente fria ártica a combinar com um sistema úmido vindo do oceano. Estavam a prever chuva gelada, granizo e temperaturas a cair para um só dígito. Tendo vivido tempestades semelhantes na minha infância no Alentejo Profundo, sabia exatamente o que isso significava. Cabos caídos, cortes de energia prolongados e condições potencialmente perigosas para qualquer um que não estivesse preparado. Tinha comprado o meu gerador Generac de 22 kW 2 anos antes, depois de uma tempestade de verão ter cortado a energia por 4 dias e me custado uns 800 euros em comida estragada. A instalação não foi barata, quase 12 mil euros, com o quadro de transferência automática, a base de betão e a instalação profissional. Mas eu considerava aquilo uma infraestrutura essencial, especialmente porque precisava de internet e energia fiáveis para o meu trabalho remoto. O gerador tinha sido devidamente licenciado, instalado de acordo com todos os códigos locais e posicionado na lateral da minha casa com os recuos apropriados das linhas de propriedade. Eu tinha submetido toda a papelada à Associação de Moradores antes da instalação e, após alguma discussão sobre o posicionamento e a vegetação de camuflagem, eles tinham aprovado, com a estipulação de que eu plantasse alguns arbustos perenes para minimizar o impacto visual. Eu cumpri de imediato, gastando mais 500 euros em tilhas que eventualmente formariam uma bela barreira de privacidade. O gerador funcionava a gás natural da rede da cidade, o que significava que podia operar teoricamente e indefinidamente desde que o fornecimento de gás se mantivesse.
Foi projetado para ligar automaticamente sempre que detectasse uma perda de energia, fazer um teste semanal e manter toda a minha casa operacional durante os cortes. Na minha mente, era um dos investimentos mais inteligentes que alguma vez tinha feito. Naquela quarta-feira à tarde, fiz as minhas preparações habituais pré-tempestade. Enchi as duas banheiras com água, carreguei todos os meus dispositivos, fiz as minhas compras de mercearia e certifiquei-me de que tinha muita comida que pudesse ser preparada facilmente. Também enchi o depósito de combustível da minha carrinha, embora não precisasse para o gerador. A temperatura já estava a descer e a primeira chuvinha gelada começou por volta das 6 da tarde. Na quinta-feira de manhã, a Quinta dos Carvalhos parecia um paraíso de cristal. Cada superfície estava coberta por uma espessa camada de gelo que cintilava na fraca luz da manhã. Os ramos das árvores vergaram sob o peso, e eu ouvia o ocasional estalido e estrondo à medida que os galhos cediam. A eletricidade ainda estava ligada naquele momento, embora eu soubesse que era apenas uma questão de tempo. Estava numa videoconferência com um cliente quando as luzes piscaram uma vez, duas vezes e depois apagaram. Os meus ecrãs ficaram pretos talvez por 5 segundos antes que o gerador detectasse a interrupção e ligasse. O quadro de transferência automática fez o seu trabalho perfeitamente, e em poucos segundos a energia voltou à minha casa. O meu modem e router reiniciaram rapidamente, e eu estava novamente online a explicar ao meu cliente que tínhamos acabado de perder a energia comercial, mas que o meu sistema de backup tinha sido ativado. O zumbido do gerador era perceptível, mas não excessivo. Estava na sua base de betão a cerca de 4,5 metros da minha casa, e o som era talvez comparável ao de um cortador de relva, embora não tão alto. Dentro da minha casa com as janelas fechadas, mal o conseguia ouvir. Continuei a trabalhar durante a manhã, grata pela minha previsão. Por volta das 11, decidi fazer uma pausa e verificar como estavam os meus vizinhos. O gelo era traiçoeiro e calcei as minhas botas de caminhada com boa tração antes de me dirigir cuidadosamente pela entrada. O meu vizinho da esquerda, o Pedro, era um piloto de avião que felizmente estava impedido de voar devido ao tempo. Ele estava na garagem a olhar para a sua casa escura com uma expressão frustrada. "Quanto tempo achas que ficaremos sem luz?" ele perguntou. "Pelo que estou a ver, podem ser dias", respondi, atravessando cuidadosamente a rua gelada. As empresas de serviços públicos estavam a reportar mais de 50 mil clientes sem energia em todo o concelho. Droga, devia ter comprado um desses geradores como tu. Estás à vontade para vir cá se precisares de carregar telemóveis ou aquecer. Ofereci. Tenho café a fazer e tudo. Ele agradeceu e disse que a mulher já estava a falar em ir para a casa da irmã em Cascais se a eletricidade não voltasse até o fim do dia. Conversamos mais alguns minutos antes de eu voltar cuidadosamente para casa, parando para verificar o casal idoso que vivia mesmo em frente. Eles já estavam a fazer as malas para ficar com a filha na cidade. Mal me tinha sentado para retomar o trabalho quando a campainha tocou por volta das 2 da tarde. À porta da minha casa, agasalhada num casaco de penas de marca que provavelmente custava mais do que a minha prestação mensal do crédito à habitação, estava a Sofia, a presidente da Associação de Moradores da Quinta dos Carvalhos. A Sofia tinha 53 anos, embora tivesse claramente gasto uma quantidade considerável de dinheiro a tentar parecer ter 40. Tinha o corte de cabelo característico de Bob, com a parte de trás mais curta e a frente mais longa que parecia ser o padrão para presidentes de associações de moradores em todo o lado. O seu SUV, um enorme Escalade branco, estava estacionado na minha entrada com o motor a trabalhar. "Ana", ela disse de forma brusca quando abri a porta, "precisamos de falar sobre o teu gerador." "Sobre o quê?" perguntei genuinamente confusa. "É extremamente barulhento e está a perturbar a paz do bairro." Olhei para ela
e depois para o deserto coberto de gelo que era o nosso condomínio. Sofia, não há energia em lado nenhum do bairro. A paz já está bastante perturbada, não achas? A expressão dela endureceu. Esse não é o ponto. Os estatutos da Associação de Moradores declaram claramente que o ruído excessivo é proibido e o teu gerador está a criar ruído excessivo. É um gerador de apoio a fazer exatamente o que foi projetado para fazer durante um corte de energia. Expliquei pacientemente. Está devidamente licenciado e aprovado pela associação. Tenho toda a documentação. A aprovação foi para a instalação do gerador. Mostrar ao gerador, não para o pôr a funcionar a todas as horas de forma a perturbar os outros residentes. Quem exatamente está a perturbar? Metade do bairro evacuou e o resto está provavelmente grato por alguém estar preparado. Os olhos da Sofia estreitaram-se. Estou eu a ser perturbada por isso. Estou a tentar descansar. E esse zumbido constante está a tornar isso impossível. Onde é que estás a ficar? Perguntei, porque isto era relevante. Na minha casa, obviamente, na Avenida da Água Clara. Isso era 3 ruas de distância da minha casa, na Rua do Salgueiro. Sim, e ainda consigo ouvir o teu gerador do meu quarto. Isto era claramente absurdo. Não havia maneira de ela conseguir ouvir o meu gerador a 3 ruas de distância, não com casas, árvores e a distância entre nós. Mas a Sofia tinha uma reputação de ser irracional, e eu percebi que ela estava a preparar-se para uma das suas famosas diatribes. Sofia, lamento, mas não vou desligar o meu gerador. Preciso dele para trabalhar, para aquecimento e para a segurança básica. Está frio o suficiente dentro destas casas para causar danos nos canos. Estás em violação dos regulamentos da Associação de Moradores, ela declarou firmemente. Estou a ordenar-te que cesses a operação desse gerador imediatamente. Com que autoridade? Perguntei, a minha paciência a esgotar-se. Mostra-me o estatuto específico que me impede de ter um gerador de apoio devidamente instalado e licenciado a funcionar durante um corte de energia legítimo. Ela tirou o telemóvel e começou a ler o que presumi ser uma cópia digital dos nossos estatutos da Associação de Moradores. Seção 12, parágrafo 4. Nenhum proprietário criará ruído excessivo que perturbe a paz e o usufruto tranquilo das propriedades vizinhas. Ruído excessivo inclui, mas não se limita à música alta, atividades de construção fora do horário permitido e operação de equipamentos mecânicos. Isso fala de circunstâncias normais, contrapus. Isto é uma situação de emergência e o gerador não é excessivamente barulhento. Está dentro de todas as normas legais de ruído. Eu sou a presidente desta associação e estou a dizer-te que o teu gerador está em violação. Desliga-o agora ou haverá consequências. Senti a minha mandíbula apertar. Que tipo de consequências? Multas para começar. 500 euros por dia até que complais. E se continuares a recusar, vamos seguir com ações legais para forçar o cumprimento. Estás a ameaçar-me a sério com multas por ter aquecimento e energia durante uma tempestade de gelo? Estou a aplicar as regras que todos nesta vizinhança concordaram em seguir quando compraram as suas casas. Olhamos uma para a outra por um longo momento. O gelo continuava a cobrir tudo à nossa volta, e eu via o meu bafo no ar frio que entrava pela porta aberta. Faz o que tens de fazer, Sofia, eu disse finalmente. Mas não vou desligar o meu gerador. Se quiseres multar-me, envia-me a papelada. Vemo-nos em tribunal. O rosto dela ficou vermelho apesar do frio. Estás a cometer um erro muito grande, Ana. Esta associação tem regras por uma razão, e ninguém está acima delas, nem mesmo tu. Ela virou-se e voltou cuidadosamente para o seu escalade a trabalhar, quase escorregando 2 vezes no gelo. Observei-a a afastar-se, abanando a cabeça com o absurdo da situação. Voltei para dentro e tentei focar-me no trabalho, mas a confrontação estava a incomodar-me. Sempre tentei ser uma boa vizinha e uma membro conscienciosa da comunidade.
Mantinha o meu relvado cuidado, seguia as diretrizes arquitetônicas e, geralmente, mantinha-me afastada do drama da associação de moradores. A ideia de que estava agora a ser alvo por ter tido a previsão de instalar energia de emergência parecia insana. Por volta das 5 da tarde, a minha campainha tocou novamente. Desta vez, era o Pedro, juntamente com mais 2 vizinhos que eu reconhecia das reuniões da associação de moradores. A Clara, de 2 casas abaixo, e o Carlos do lote da esquina. Soubemos que a Sofia veio cá para te chatear por causa do teu gerador, disse o Pedro sem rodeios. As notícias correm depressa, respondi. Ela convocou uma reunião de emergência da direção na casa dela, explicou a Clara. Ela era uma dos 3 membros da direção para além da Sofia. Ela queria que te emitíssemos oficialmente um aviso de violação e iniciássemos o processo de multa. E? Perguntei. Dissemos-lhe que ela estava louca, disse o Carlos de forma direta. Ele era um bombeiro reformado e não tinha papas na língua. Não há interpretação razoável dos nossos estatutos que proíba o funcionamento de um gerador de apoio durante um corte de energia. É literalmente para isso que eles servem. Ela está a alegar ruído excessivo, disse eu. A Clara revirou os olhos. O teu gerador nem sequer é assim tão barulhento. E dadas as circunstâncias, qualquer pessoa razoável consideraria apropriado. O problema é que a Sofia andou em brasa ultimamente, acrescentou o Pedro. Ela tem tentado impor regras cada vez mais mesquinhas, e muitos de nós estão fartos disso. O que é que ela disse exatamente na reunião? Perguntei. Ela disse que estavas a ser desafiadora e a dar um mau exemplo, disse a Clara. Ela alegou que se te deixássemos escapar com a violação das regras, isso encorajaria outros proprietários a ignorar os regulamentos da associação. O Carlos e eu votamos contra a emissão de qualquer aviso de violação, o que significa que ela não tem os votos para proceder oficialmente, informei. Mas ela disse que vai avançar na mesma como presidente, terminou o Carlos. Ela está a alegar autoridade de emergência para agir unilateralmente. Isso é mesmo permitido? É uma zona cinzenta nos nossos estatutos, admitiu a Clara. A presidente tem alguns poderes de emergência, mas eles devem ser usados para coisas como autorizar reparações ou tomar decisões sensíveis ao tempo, não para assediar residentes sobre geradores durante tempestades de gelo. Conversamos por mais um tempo e eles garantiram-me que me apoiariam se a Sofia tentasse forçar a questão. Mencionaram também que vários outros residentes já estavam a falar em votá-la para fora na próxima reunião anual em abril. Aparentemente, eu não era a primeira pessoa a ser alvo da sua interpretação cada vez mais autoritária das regras da associação. Depois de eles partirem, fiz o jantar e preparei-me para o que esperava ser uma noite longa. A temperatura lá fora tinha caído para 13 graus e o gelo continuava a acumular-se. Consultei as notícias locais e vi que a empresa de energia estava a estimar 4 a 6 dias antes da restauração total, dependendo da extensão dos danos. Comentário pessoal, 30, 60 segundos. Momento, aqui tenho de fazer uma pequena pausa. Todo este cenário, com a Sofia e o gerador, era simplesmente ridículo, não era? Eu estava ali numa tempestade de gelo, preocupada com a minha casa, o meu trabalho, a segurança de todos. E o centro da discórdia era um aparelho que eu tinha pago para me proteger. Lembro-me de pensar, mas onde é que já se viu isto? No Alentejo, onde cresci, quando a luz ia abaixo, era um problema para todos. Mas ninguém se zangava com quem tinha uma forma de contornar a situação. Havia solidariedade, uma espécie de safem-se como puderem. Mas aqui parecia que a minha preparação era uma afronta pessoal para a Sofia. Talvez fosse porque, no fundo, a minha segurança evidenciava a falta de preparação dela. Ou talvez fosse só a pura maldade e a mania de controlar tudo. Ninguém sabia ao certo. Só sei que me deixou a sentir como se fosse uma criminosa por estar preparada. Que ironia. Enfim,
Voltemos à nossa história. Continuação da narrativa. A manhã de sexta-feira amanheceu limpa e brutalmente fria. O meu gerador tinha funcionado impecavelmente durante a noite e a minha casa permanecia confortável. Aventurei-me cá fora para verificar o gerador e limpar algum gelo dos meus caminhos. Foi então que notei algo estranho. O meu gerador tinha sido acedido. O painel de manutenção estava ligeiramente entreaberto e havia pegadas no gelo à sua volta. Pegadas frescas daquela manhã, porque estavam por cima do gelo que se tinha formado durante a noite. Abri o painel completamente e inspecionei o gerador. Nada parecia danificado, mas percebi que alguém tinha andado a mexer. O interruptor de emergência estava parcialmente virado, mas não o suficiente para desativar a unidade. Parecia que alguém tinha tentado desligar o meu gerador, mas ou não sabia como, ou tinha sido interrompido. Senti uma onda de raiva. Isso já não era apenas assédio mesquinho. Alguém tinha invadido a minha propriedade e tentado sabotar o meu fornecimento de energia de emergência. Fui para dentro e revisei as imagens das minhas câmaras de segurança. Tinha-as instalado há 1 ano depois de alguns roubos de encomendas no bairro, e elas cobriam a maior parte da minha propriedade, incluindo a lateral onde o gerador estava localizado. As imagens eram claras. Às 6h45 daquela manhã, enquanto ainda estava escuro, a Sofia tinha rastejado até a minha propriedade. Ela passou vários minutos a examinar o gerador, tentando diferentes coisas para o desligar. Quando não conseguiu descobrir como, acabou por desistir e ir embora. Guardo as imagens em vários locais e liguei para a linha não emergencial da polícia. Dada a emergência climática, não esperava uma resposta rápida, mas queria apresentar uma queixa. O telefonista registrou as minhas informações e disse que um agente faria o acompanhamento quando fosse possível, mas que estavam a lidar com inúmeras emergências relacionadas com o tempo. Também liguei para a minha seguradora e para o meu advogado, o Ricardo, um amigo da faculdade que advogava em Sintra. O Ricardo estava a trabalhar no seu escritório em casa, tal como eu, e concordou em rever as imagens e os meus documentos da Associação de Moradores. Isto é bastante claro: invasão de propriedade e tentativa de sabotagem, disse o Ricardo depois de eu lhe ter enviado os vídeos. O fato de ela ser a presidente da Associação de Moradores não lhe dá o direito de entrar na tua propriedade sem permissão ou de adulterar o teu equipamento. Quais são as minhas opções? Perguntei. Podes apresentar queixa-crime, obter uma ordem de restrição ou ambos. Também podes processar a associação por assédio, mas vamos começar com uma carta de notificação para cessar e desistir. Às vezes, isso é suficiente para fazer as pessoas entrarem nos eixos. O Ricardo redigiu a carta naquela manhã e enviou-a eletronicamente para a Sofia, com cópias para os outros membros da direção da associação. Declarava claramente que ela não deveria entrar novamente na minha propriedade, não deveria interferir com o meu gerador e que qualquer assédio adicional resultaria em ação legal. A resposta dela chegou 2 horas depois e era completamente desequilibrada. Ela enviou um e-mail para toda a lista de distribuição da associação, acusando-me de ser uma vizinha egoísta que se preocupava mais com o meu próprio conforto do que com o bem-estar da comunidade. Afirmou que eu estava a usar o gerador desnecessariamente, que estava a criar um risco de segurança e que tinha todo o direito de inspecionar equipamentos potencialmente perigosos para o bairro. Anunciou também que me estava a multar formalmente em 500 euros por dia, a partir de quinta-feira, por violação das normas de ruído. O e-mail incluía uma exigência de que eu pagasse 2.500 euros até ao final da semana seguinte para cobrir os primeiros 5 dias. A resposta dos outros vizinhos foi rápida e largamente a meu favor. Várias pessoas responderam, todas a apontar que a Sofia estava a exceder a sua autoridade, que os estatutos não apoiavam a sua interpretação e que ela precisava de recuar. Algumas pessoas até sugeriram uma reunião de emergência para a remover da direção, mas a Sofia redobrou a aposta.
Enviou outro e-mail afirmando que qualquer um que apoiasse a minha flagrante violação das regras da associação estava também em violação dos seus deveres como proprietários. Ameaçou começar a inspecionar outras propriedades por violações e a aplicar multas a qualquer um que não apoiasse a sua autoridade. Foi então que as coisas ficaram interessantes, de uma forma que eu não esperava. O Carlos, o bombeiro reformado, enviou um e-mail que mudou toda a dinâmica da situação. Ele apontou algo em que eu nem tinha pensado. Várias casas no nosso condomínio, incluindo a própria casa da Sofia, tinham bombas de esgoto que dependiam de eletricidade para evitar inundações nas caves. Com o solo congelado e o ribeiro a atravessar a urbanização, qualquer degelo ou precipitação adicional poderia causar sérios problemas de água. O Carlos notou que o sistema de drenagem do condomínio tinha sido projetado com a suposição de que as casas individuais lidariam com a sua própria gestão de água da cave através de bombas de esgoto. Sem energia, essas bombas de esgoto eram inúteis, e com cortes de energia prolongados, as duas caves poderiam inundar, potencialmente causando centenas de milhares de euros em danos em todo o bairro. Ele mencionou então algo que me gelou o sangue. A minha propriedade estava a uma elevação ligeiramente superior a várias outras casas, e a minha bomba de esgoto descarregava para o mesmo sistema de drenagem que passava por outras propriedades. Mais importante ainda, o Carlos tinha observado, durante uma forte chuva na primavera passada, que a casa da Sofia, juntamente com outras 4 na rua dela, tinha problemas crônicos de água devido ao lençol freático alto e à má terraplanagem inicial. Desci a minha cave e olhei para a minha bomba de esgoto. Estava a funcionar regularmente, a descarregar água a cada 15 ou 20 minutos. O solo podia estar congelado na superfície, mas a água continuava a mover-se no subsolo, a infiltrar-se nas caves através das paredes da fundação e dos ralos do chão. Uma ideia formou-se na minha mente. Não era uma ideia simpática, mas também não era simpático estar a ser assediada e a ter a minha propriedade invadida. A Sofia queria que eu desligasse o meu gerador. Queria que eu ficasse sem energia como toda a gente. E, tecnicamente, se eu desligasse o meu gerador, a minha bomba de esgoto também deixaria de funcionar. Quero ser clara. Não agi imediatamente de acordo com esta ideia. Pensei nela por várias horas, considerando as implicações. Não sou uma pessoa vingativa por natureza, e a ideia de potencialmente causar danos à propriedade, mesmo a alguém que me estava a assediar, não me agradava. Mas na sexta-feira à tarde, a Sofia voltou a escalar a situação. Voltou à minha casa, desta vez com um homem que eu não reconheci. Quando abri a porta, ela anunciou que tinha trazido um consultor de ruído para medir os níveis sonoros do meu gerador. O homem, que se apresentou como David, ou algo parecido, começou a andar pela minha propriedade com um decibelímetro. Eu segui-os, deixando claro que não eram bem-vindos. Mas a Sofia afirmou que estava a exercer a sua autoridade como presidente da associação para investigar violações. David fez medições em vários locais, e as suas leituras mostraram que o meu gerador estava a produzir cerca de 65 dBi a 3 metros de distância, caindo para cerca de 50 dB na linha de propriedade. Para contexto, uma conversa normal é de cerca de 60 dB, e a maioria das normas municipais de ruído permite 70 dB durante o dia. Estas leituras estão bem dentro dos limites normais, disse David a Sofia. Mas é constante, ela argumentou. A natureza sustentada do ruído torna-o excessivo. Minha senhora, estou a dizer-lhe que isto não é ruído excessivo por qualquer definição padrão. É um gerador a funcionar corretamente durante um corte de energia. O rosto da Sofia ficou vermelho. Não estou a pagar-lhe para me dizer o que já sei. Estou a pagar-lhe para documentar que este ruído é um problema. David parecia desconfortável. Não posso falsificar dados. As leituras são o que são. A resposta da Sofia foi acusá-lo de ser incompetente
e recusar-se a pagá-lo. O coitado saiu com um ar frustrado e a Sofia virou-se para mim. Isto não acabou? Ela sibilou. Pensas que és muito esperta, mas vais arrepender-te de me desafiar. Sofia, tens de sair da minha propriedade agora, disse firmemente. Recebeste uma carta de cessar e desistir. Se voltares aqui, chamo a polícia. A polícia está muito ocupada a lidar com emergências reais para se preocupar com as tuas pequenas queixas. Invasão de propriedade e assédio não são pequenos problemas. Sai agora. Ela finalmente saiu, mas não antes de tirar fotos do meu gerador com o telemóvel, murmurando sobre denunciar-me à Câmara por violações de licenças. Aquela noite tomei a minha decisão. Liguei para o Pedro, o Carlos e a Clara e contei-lhes o que estava a considerar. As suas reações foram mistas. Isso é um pouco duro, disse a Clara. Quer dizer, percebo que ela está a ser irracional, mas inundar as caves. Eu não estou a causar nada, apontei. Estou simplesmente a cumprir a sua exigência de desligar o meu gerador. Se isso tiver consequências para as bombas de esgoto de outras pessoas, bem, esse é o resultado que ela pediu. Ela não entende essa ligação, disse o Pedro. Ela não faz ideia de que o teu gerador estar ligado está, na verdade, a ajudar outras pessoas também. Talvez ela precise de aprender que as ações têm consequências, disse o Carlos. E, tecnicamente, estarás apenas a fazer o que ela exigiu. Não é culpa tua se outras pessoas sofrerem com a má decisão dela. Discutimos por mais um tempo, e finalmente disse-lhes que pensaria nisso durante a noite. Mas o sábado de manhã tomou a decisão por mim. Acordei para descobrir que alguém tinha atirado ovos à minha casa. Ovos congelados que tinham estilhaçado contra o meu revestimento e deixado marcas. Também havia pregos espalhados na minha entrada, claramente destinados a danificar os meus pneus. E alguém tinha grafitado egoísta na minha caixa de correio. As câmaras de segurança captaram tudo. Não era a Sofia desta vez, mas um adolescente que eu reconheci como o filho dela, o Tiago. Ele tinha feito isto por volta das 3 da manhã, presumivelmente sob a direção da mãe, ou pelo menos com o seu conhecimento. Chega. Tentei ser razoável. Ofereci ajuda aos vizinhos, segui todas as regras e mantive a calma face ao assédio. Mas vandalismo era cruzar uma linha que não podia ser descruzada. Fui ao meu gerador e desliguei-o manualmente. Depois fui para dentro e desliguei o disjuntor principal, desconectando a minha casa do gerador por completo. Drenei os meus canos de água, desliguei o meu fornecimento principal de água e preparei a minha casa para temperaturas de congelamento. Depois fiz uma mala, meti o meu cão na minha carrinha e conduzi cuidadosamente para um hotel em Sintra que tinha energia. Antes de sair, enviei um e-mail para a lista de distribuição da Associação de Moradores. Expliquei que, devido ao assédio contínuo da presidente da associação, estava a cumprir a sua exigência de desligar o meu gerador. Observei que isso significava que a minha bomba de esgoto já não estaria operacional, o que poderia ter implicações para o sistema de drenagem que servia várias casas. Anexei fotos do vandalismo e declarei que tinha apresentado queixas à polícia, tanto pelo incidente de invasão de propriedade como pelo vandalismo. Também enviei um e-mail separado para o Carlos, o Pedro e a Clara, a informá-los do que tinha feito e por quê. Disse-lhes que lamentava se isso causasse problemas, mas que tinha atingido o meu limite. O hotel onde fiz o check-in, perto da ponte 25 de abril, estava cheio de outras pessoas que tinham evacuado as suas casas sem energia, e a atmosfera era surpreendentemente social. As pessoas estavam a partilhar histórias sobre a tempestade, a carregar dispositivos em todas as tomadas disponíveis e, geralmente, a tirar o melhor partido de uma má situação. Passei o sábado à noite a monitorizar a página de Facebook do bairro e a lista de e-mails da associação, no conforto do meu quarto de hotel aquecido. Os primeiros indícios de problemas começaram a aparecer por volta das 8 da noite. A Karen Mitchell,
que vivia 2 portas abaixo da Sofia, publicou que a sua cave estava a ficar molhada. Ela verificou e encontrou água parada à volta do seu aquecedor. Várias outras pessoas intervieram com relatos semelhantes. A própria Sofia enviou um e-mail a perguntar se alguém tinha um gerador a gás que ela pudesse emprestar. Ela não explicou por quê, mas eu sabia que a bomba de esgoto dela tinha parado de funcionar e a água estava a acumular-se na sua cave. No domingo de manhã, a situação tinha se deteriorado significativamente. A temperatura tinha subido ligeiramente durante a noite, o suficiente para causar algum degelo, e várias caves estavam a inundar. A Sofia enviou uma série de e-mails cada vez mais frenéticos, a implorar a alguém que a ajudasse com o seu problema de água. O Carlos, para seu crédito, explicou o problema claramente num e-mail para todo o bairro. Detalhou como o sistema de drenagem funcionava, como as bombas de esgoto eram essenciais para evitar inundações, e como o corte de energia prolongado estava a criar uma crise para as casas sem energia de apoio. Ele também salientou que eu tinha avisado sobre este problema antes de desligar o meu próprio gerador. Uma inconformidade com as exigências da Sofia. A resposta foi rápida e irritada, mas não dirigida a mim. As pessoas que estavam agora a lidar com caves inundadas perceberam que a vingança da Sofia contra o meu gerador tinha levado diretamente a esta situação. Se ela me tivesse deixado em paz, o meu gerador ainda estaria a funcionar, a minha bomba de esgoto ainda estaria a trabalhar, e pelo menos parte do sistema de drenagem do bairro estaria a funcionar melhor. A Sofia tentou alegar que eu tinha desligado o meu gerador por despeito, não porque ela o exigiu, mas várias pessoas apontaram os seus próprios e-mails a exigir que eu o desligasse. Ela tinha criado este problema através das suas próprias exigências irracionais. No domingo à tarde, eu estava a receber chamadas e mensagens de texto de vizinhos. Alguns pediam desculpa, outros estavam zangados com a Sofia, e alguns imploravam-me que voltasse e ligasse o meu gerador novamente. A Clara ligou para me dizer que ela e o Carlos estavam a organizar uma reunião de emergência da direção para remover a Sofia do cargo de presidente. Isto ficou completamente fora de controle, disse a Clara. Ela causou danos reais às propriedades das pessoas por causa daquela crise de poder dela. Precisamos de a tirar de lá antes que faça mais mal. Qual é o processo para isso? Perguntei. De acordo com os nossos estatutos, uma maioria de votos da direção pode remover um funcionário. Temos 5 membros na direção, e sei que o Carlos e eu votaremos pela remoção dela. Tenho quase a certeza de que conseguiremos pelo menos mais um voto. E quanto ao vandalismo na minha propriedade? O Tiago admitiu ao pai o que fez. Aparentemente, a Sofia disse-lhe que eras uma pessoa má que estava a prejudicar o bairro. O pai está furioso com ambos. Ele já se ofereceu para pagar as reparações e fazer com que o Tiago peça desculpa pessoalmente. A segunda-feira trouxe mais uma complicação. A polícia de Sintra finalmente enviou um agente para registrar as queixas sobre a invasão de propriedade e o vandalismo. O agente Silva encontrou-me no hotel e reviu todas as imagens de segurança. Ele foi minucioso e profissional e levou a minha declaração a sério. Isto é bastante claro, disse ele depois de rever tudo. Temos provas em vídeo de invasão de propriedade, tentativa de sabotagem e vandalismo. O facto de o vandalismo ter sido feito por um menor complica um pouco as coisas, mas ele tem 17 anos, então pode ser acusado. E a mãe poderá potencialmente enfrentar acusações pelas suas ações também. O que acontece a seguir? Perguntei. Vou apresentar estes relatórios ao Ministério Público. Eles decidirão que acusações apresentar, se houver. Dado que tudo isto está filmado e bem documentado, diria que as acusações são prováveis. Deves também falar com a tua seguradora sobre os danos. Mudança de perspectiva. Clara. A reunião de emergência da direção da associação na terça-feira. A Clara contou-me depois como tudo se desenrolou da perspectiva dela. Eu não estava lá, claro,
Mas ela fez-me sentir como se estivesse. Ana, aquilo foi uma loucura. Eu estava com o coração na boca, mas sabia que era o momento certo. A Sofia estava a esbracejar. Parecia uma criança birrenta que se recusa a aceitar que não pode ter tudo. Ela dizia que estava a ser perseguida por tentar aplicar as regras. Podias ver que ela realmente acreditava nisso, o que é o mais assustador. Mas o Carlos foi incrível. Ele tinha tudo organizado, sabes? Cada e-mail, cada vez que ela te invadiu a propriedade. E depois leu os depoimentos de várias pessoas cujas caves estavam inundadas. Não eram só palavras, eram os pormenores, os 15.000 euros de danos numa cave que alguém tinha acabado de renovar. O próprio subsolo da Sofia tinha quase 1 metro de água, imagina. Isso tudo porque ela se recusava a aceitar que o gerador era, afinal, uma ajuda. A votação foi esmagadora. 4-1. Ninguém a queria mais ali. Foi um alívio coletivo, senti isso mesmo através do ecrã. Retorno à perspectiva original. A votação nem sequer foi renhida. 4 membros da direção votaram pela remoção da Sofia do cargo de presidente, com apenas a própria Sofia a votar contra. O Carlos foi imediatamente eleito presidente interino. Uma das primeiras ações do Carlos foi enviar um e-mail oficial com o cabeçalho da associação a pedir-me desculpa pelo assédio da Sofia e a solicitar que eu voltasse para casa e retomasse as operações normais. Ele também suspendeu todas as multas que a Sofia tinha ameaçado e iniciou uma revisão dos procedimentos da associação para evitar este tipo de abuso no futuro. Regressei a casa na terça-feira à noite. A energia ainda estava cortada no bairro, embora a empresa de serviços públicos estivesse a dizer que seria restaurada no dia seguinte, ou 2. Liguei o meu gerador e, em 1 hora, a minha bomba de esgoto estava a funcionar novamente. Vários vizinhos pararam para me agradecer e pedir desculpa pelo comportamento da Sofia. O Pedro trouxe uma garrafa de bourbon como oferta de paz. A Clara e o marido trouxeram bolachas caseiras. Até o casal cuja cave tinha sofrido os maiores danos parou para dizer que não me culpava e compreendia porque eu tinha feito o que fiz. A casa da Sofia estava escura e silenciosa. Soube mais tarde que ela e a família tinham se mudado para um hotel depois de a cave dela ter inundado. Os danos na sua casa eram extensos porque ela tinha deixado a água acumular-se por quase 2 dias antes de finalmente evacuar. Na quarta-feira à tarde, a energia foi restaurada na maior parte da Quinta dos Carvalhos. O meu gerador desligou-se automaticamente quando detetou energia da rede, e o bairro começou a voltar ao normal. Bem, tão normal quanto podia ser com várias casas a lidar com danos causados por inundações. Na quinta-feira de manhã, recebi uma chamada do agente Silva. O Ministério Público tinha decidido apresentar acusações. A Sofia estava a ser acusada de invasão de propriedade criminosa e tentativa de dano criminoso. O Tiago estava a ser acusado de vandalismo como menor, embora provavelmente acabasse com serviço comunitário e restituição em vez de prisão. Há mais uma coisa que deve saber, disse o agente Silva. A senhora Sofia tentou apresentar uma contraqueixa contra ti por danos intencionais à propriedade. Ela alegou que desligaste deliberadamente o teu gerador para inundar a cave dela. O que aconteceu com isso? O promotor riu-se na cara dela, disse o agente Silva, e até ele riu um pouco. Tens provas documentadas de que ela exigiu que desligasses o teu gerador. Tu cumpriste a exigência dela. O facto de o cumprimento ter tido consequências negativas para ela não te torna responsável, especialmente quando avisaste sobre essas consequências. Ela essencialmente causou os seus próprios danos através das suas ações. O processo legal avançou ao longo das semanas seguintes. A Sofia contratou um advogado e tentou combater as acusações, mas as provas eram esmagadoras. Em março, ela aceitou um acordo que incluía liberdade condicional,
restituição pelos danos na minha caixa de correio e revestimento, uma multa e um acordo para renunciar permanentemente a todos os cargos na Associação de Moradores. O Tiago cumpriu o seu serviço comunitário e escreveu-me uma carta de desculpa surpreendentemente atenciosa, explicando que tinha sido manipulado pela mãe. E agora compreendia que eu não tinha sido a vilã na situação. Os pais dele fizeram-no pagar pelas reparações com as suas próprias poupanças. O lado civil era mais complexo. A seguradora da Sofia recusou-se a pagar os danos da inundação, decidindo que foram causados pelas suas próprias ações e não pela tempestade. Ela tentou processar a associação por não ter impedido a inundação, mas isso não deu em nada, uma vez que a associação não tinha responsabilidade de fornecer energia a casas individuais. Ela até tentou processar-me diretamente, alegando que eu tinha o dever de manter o meu gerador a funcionar em benefício do bairro. Esse processo foi arquivado sem direito a recurso em 2 meses. O juiz até repreendeu o advogado da Sofia por ter apresentado um caso tão frívolo, salientando que eu não tinha qualquer dever legal de fornecer energia a outras casas e que eu tinha, na verdade, cumprido as exigências da própria Sofia quando desliguei o gerador. O impacto financeiro na Sofia foi severo. Entre os danos da inundação na sua casa, honorários advocatícios, multas e restituição, ela estava a lidar com mais de 40 mil euros em despesas. A seguradora dela tinha tentado negar a totalidade da reclamação, embora eu tenha ouvido pelos vizinhos que ela estava a lutar contra essa decisão. O custo emocional também era evidente. Ela tornou-se uma pária no bairro. Pessoas que antes tinham apoiado a sua abordagem autoritária à gestão da Associação de Moradores agora haviam como a história de aviso que ela se tinha tornado. Vários residentes denunciaram-na ao Estado por violações das regras da associação quando descobriram que ela estava a gerir mal os fundos da associação, usando dinheiro para despesas pessoais. Essa investigação revelou que a Sofia tinha estado a faturar refeições pessoais e até roupas ao cartão de crédito da associação, alegando que eram despesas de negócios. O Conselho de Supervisão da Associação de Moradores do Estado multou-a pessoalmente e exigiu que ela reembolsasse quase 8 mil euros à associação. Em abril, quando chegou a reunião anual regular da associação, a Sofia e a sua família tinham posto a casa à venda. Não podiam pagar as reparações dos danos da inundação combinados com todas as outras despesas e não suportavam o isolamento social de serem párias no seu próprio bairro. A reunião anual foi a mais concorrida da história da Quinta dos Carvalhos. Quase 70% dos proprietários compareceram pessoalmente ou por procuração. O Carlos foi oficialmente eleito presidente e os residentes votaram para implementar mudanças radicais nos estatutos da associação. As novas regras incluíam estritas limitações aos poderes de emergência do presidente, exigindo aprovação da direção para multas superiores a 100 euros e implementando um processo formal de recurso para proprietários que sentissem que tinham sido injustamente alvo. Também adicionamos uma linguagem explícita a proteger equipamentos de segurança essenciais como geradores, bombas de esgoto e sistemas de segurança de queixas de ruído durante emergências. Fui convidada a juntar-me à direção como membro sem pasta e aceitei. Achei que tinha o direito de ajudar a moldar a organização que me tinha causado tantos problemas. Além disso, queria garantir que mais ninguém passaria pelo que eu tinha vivido. A reunião terminou com uma discussão sobre a preparação da comunidade. Vários proprietários tinham sido inspirados pelo meu gerador a considerar soluções de energia de apoio para suas próprias casas. O Carlos, com a sua experiência de bombeiro, organizou uma comissão de preparação para emergências do bairro para ajudar a educar os residentes sobre o planeamento de desastres. Também votamos para criar um fundo de emergência comunitário que pudesse ajudar residentes que enfrentassem desastres inesperados. Foi financiado através de contribuições voluntárias
e foi especificamente projetado para ajudar pessoas que não podiam pagar coisas como geradores ou reparações de emergência. A casa da Sofia foi vendida em maio, significativamente abaixo do valor de mercado, porque os danos na cave não tinham sido totalmente reparados. Soube que eles se mudaram para Lisboa, longe o suficiente para nunca mais terem de enfrentar ninguém da Quinta dos Carvalhos. O caso criminal foi concluído em junho. A Sofia cumpriu os requisitos da sua liberdade condicional, embora os tenha violado uma vez ao tentar contactar-me através de uma conta falsa nas redes sociais para me assediar. Isso valeu-lhe mais 90 dias de liberdade condicional e um aviso severo do juiz. O Tiago, por outro lado, pareceu aprender com a experiência. O pai dele certificou-se de que ele completava o seu serviço comunitário a trabalhar com a Habitat para a Humanidade, e o miúdo aparentemente descobriu que gostava de trabalhos de construção. Acabou por candidatar-se a escolas profissionais em vez de universidades tradicionais, para a consternação da mãe, mas com o apoio do pai. Olhando para toda a experiência, fico impressionada com a rapidez com que as coisas escalaram e com os danos que o ego e a teimosia de uma pessoa podem causar. A Sofia não suportava a ideia de que alguém estivesse preparada quando ela não estava. Não conseguia tolerar o pensamento de que eu tinha seguido as regras e ainda assim tinha feito algo de que ela não gostava. A sua necessidade de controlo era tão avassaladora que não conseguia ver como as suas ações estavam a prejudicar não só a mim, mas toda a comunidade. A tempestade de gelo em si causou milhões de euros em danos em Sintra. Árvores foram destruídas, telhados ruíram sob o peso do gelo, e a infraestrutura de energia sofreu um duro golpe. Mas na Quinta dos Carvalhos, os danos mais caros não foram do gelo em si, mas da campanha vingativa de uma pessoa contra o gerador de um vizinho. Reflexão final. Mantive o meu gerador, obviamente. Faz o seu teste semanal todas as segundas-feiras de manhã. E cada vez que o ouço ligar, penso naquela semana de janeiro, quando ter energia de apoio se tornou a coisa mais controversa do bairro. Também guardei toda a documentação daquela época, caso alguém um dia questione o que aconteceu. O bairro em si ficou muito mais forte. A experiência uniu-nos de uma forma que anos de operações normais da associação nunca conseguiriam. Agora, na verdade, conhecemos os nossos vizinhos. Cuidamos uns dos outros e temos sistemas em vigor para lidar com emergências coletivamente, em vez de individualmente. O Pedro, do outro lado da rua, acabou por instalar o seu próprio gerador no outono seguinte. O mesmo aconteceu com a Clara e outras 3 famílias quando houve um breve corte de energia durante uma tempestade de verão. 5 geradores ligaram no bairro e ninguém se queixou do ruído. O Carlos tem sido um excelente presidente da associação, focando-se na melhoria real da comunidade, em vez de uma aplicação mesquinha das regras. Organizou dias de limpeza do bairro, melhorou as nossas áreas comuns e negociou melhores tarifas com os nossos serviços de jardinagem e remoção de neve. Sob a sua liderança, a Quinta dos Carvalhos realmente parece uma comunidade, em vez de apenas uma coleção de casas com regras rigorosas. E hoje? Não sei. Às vezes, penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outras, penso que cometi um erro. Provavelmente ambas as coisas. É assim a vida, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. Mas é a minha vida e a minha comunidade aprendeu, e isso, por vezes, é suficiente. É tudo o que se pode pedir realmente.